Santos. Opa, bom? Beleza? Beleza? Conseguindo me ver, me ouvir? Tô ouvindo certinho, tá tudo certo. Ok. Vou colocar aqui as perguntas. Tivemos algumas perguntas aqui. Sim, beleza. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou aqui da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com o Fabrício Morazetti. Vai falar um pouco da história dele, um pouco do tema fixo também, que é sobre a base do futebol para o Brasil em todo, ou mundial, se tiver conhecimento, uma boa também falar. Galera, todo mundo que estiver vendo aí, pode fazer pergunta para o Fabrício depois da nossa entrevista. Então, vamos começar. Então, Fabrício, obrigado por ter aceitado o convite da Personal Psicocare. Tô vendo que tá com a camisa da Buiosa aí, né? Segundo time da galera de Santos aqui, né? Então, Isso. já, já passaram bastante aqui, pelo menos uma galera aí. Agora o Rafael falou que tá saindo, e depois ele vai fazer entrevista, né? Contar um pouco da história dele, né? E tivemos também o Rodrigo, que era goleiro, né? Do profissional, agora ele tá em outro time. E o Robson Algonte, preparador físico aí de goleiro também. O Éder ficou de fazer ainda, tá me devendo aí, mas é isso. Então, queria que você se apresentasse pra galera aí. Tem gente que não te conhece, a galera, tem gente que não gosta muito de futebol. Então, eu queria que você se apresentasse e a gente vai fazendo as perguntas decorrer. Beleza. Primeiro, Diogo, queria te agradecer pelo convite de participar. Eu conversei com as pessoas dentro da Portuguesa quando recebi o convite vindo de você, né, para que eu pudesse me preparar para poder fazer uma live legal com o pessoal. Eu estou na Portuguesa desde o início do ano, né? Obviamente nós paramos com a pandemia os treinos presenciais, mas continuamos de casa, né, fazendo. Então, deixa eu falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. Eu sou aqui de Santos, comecei a trabalhar aqui em Santos com o Manuel Maria, né, foi ele que me deu a minha primeira oportunidade no futebol. E fiquei com eles no Litoral Futebol Clube, que depois se tornou Jabaquara, né? Legal. E dividia também um pouquinho do tempo naquela escolinha que tinha do Pelé na Conselheiro Nébias. Fiquei ali um bom período também, né? Trabalhando com crianças dos 5 anos até meninos de 14 anos, mais ou menos, né? Fiquei com eles um bom período ali e tive a oportunidade de fazer um estágio no Santos ainda quando estava na faculdade, fiquei fazendo estágio no Sub-20 do Santos por um ano e foi um aprendizado enorme, né? E aí quando eu me formei na faculdade, né, já estava com o CREF na mão, me surgiu a possibilidade de poder trabalhar na Portuguesa Santista como preparador Legal. físico,
do Sub-17. E foi assim que eu comecei como profissional de educação física no futebol, né, com o CREF aí, cheio de vontade de trabalhar. Eu fiquei na Portuguesa, fizemos o Campeonato Paulista, né, de base. Dali da Portuguesa Santista me surgiu uma outra oportunidade para eu trabalhar no interior de São Paulo, num clube chamado Olé Brasil. Fiquei nesse clube também durante 2 anos, né? Foi um aprendizado muito grande. Eu morei alojado no centro de treinamento, lá em Ribeirão Preto. Foi um período muito bom, de muito aprendizado. Ali eu tive a oportunidade de viajar com o clube para fora do Brasil, foi muito legal. E aí, depois dali, acabei indo para o Corinthians, onde eu fiquei por 3 anos na base do Corinthians. Foi uma experiência também muito boa. O Corinthians é uma experiência e tanto. Fomos... Depois que eu saí do Corinthians, fui trabalhar num clube na Bahia, chamado Esporte Clube Jacuipense, do qual tenho um carinho enorme por esse clube, porque nós tínhamos uma folha salarial, né, baixa, e a gente conseguiu colocar esse time na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso foi muito legal, a gente lembra isso sempre com muito orgulho. Foi um trabalho muito legal de ter sido feito no profissional. Acabou o Campeonato Baiano, voltei para São Paulo, esperei um outro clube, fiquei um tempinho afastado. Era ano de Copa do Mundo, aquele ano foi muito difícil para todo mundo, né? Teve a parada da Copa, ali foi meio complicadinho. E acabou surgindo uma outra oportunidade no Ceará, né? No Vozão, que foi uma experiência também muito gratificante, porque era um outro cenário, um outro mercado e um time muito bom, um centro de treinamento com bons campos de futebol, bons jogadores, né? Conseguimos fazer um trabalho legal lá também. Mas fiz só o Campeonato Cearense, depois voltei. E aí surgiu uma oportunidade para ir para o Timor-Leste, fazer eliminatórias de Copa do Mundo, também me joguei, fui lá para a Ásia, fazer essa primeira fase das eliminatórias da Copa de 2018, pela seleção do Timor-Leste, uma seleção super pequena, onde tinha uma chave que era Arábia Saudita, Emirados Árabes, Palestina, né, e nós. E Malásia também na chave. Quando eu voltei para o Brasil, me surgiu uma oportunidade para trabalhar na Tailândia, também no profissional. Fui para a Tailândia também, tive uma experiência boa lá. E também voltei para o Brasil novamente. E aí surgiu o Santos Futebol Clube, estava em casa, surgiu base novamente. E aí fui trabalhar no Santos, né, dessa vez não mais como estagiário, mas trabalhando como auxiliar técnico, né, do Juari. Trabalhei com o Juari João Paulo no Santos e fui conhecendo outros profissionais e foi um lugar que eu tive um prazer enorme de trabalhar, né? E foi naquela gestão, no final da gestão do Modesto. O Modesto não se reelegeu, a gente não sabia como ia ficar. Eu acabei, nesse meio tempo das eleições, eu já estava acertado para ir para a Austrália. Fui para a Austrália com um contrato de 4 anos, né? Voltei em 6 meses. E aí, futebol tem essas surpresas, né? Eu estou te falando aí de 15 anos de carreira. Tudo isso aí estou tentando resumir 15 anos de carreira. E aí, agora no começo do ano, aí depois que eu voltei da Austrália, fui para a China, fiz um trabalho na China, que também me levou um certo tempo, né? Mas foi mais eu acho que foi mais um trabalho na China foi um trabalho mais ligado à formação de treinadores, né? Tivemos algumas situações para ir para clube lá, mas a coisa acabou não acontecendo. Isso tomou um pouquinho meu tempo em 2019, porque estava acreditando em vários projetos. E aí no início do ano conversei com
pessoal na Portuguesa e recebi esse convite também para trabalhar como treinador do Sub-17 e aqui estou, né, desde então, trabalhando no máximo do que a gente pode fazer, né? Pena que durante a pandemia, no início, né, a gente conseguiu trabalhar fevereiro até meados de março e aí parou. Nós ficamos treinando aí de casa 4 meses, né, até que o pessoal foi esfriando, os campeonatos não vinham, né, a federação também não se colocava e também foi muito difícil da gente manter esse treinamento à distância por um longo período, até que surgiu a chance de ser auxiliar no Sub-20 do Cristiano Troisi, e hoje eu estou com ele no Sub-20, sendo auxiliar técnico do 20 da Portuguesa Santista, e a gente está trabalhando de novo em campo. E, resumidamente, aí os 15 anos aí, por onde eu passei, o que, que eu fiz, eu fui preparador físico, eu fui auxiliar técnico, eu fui treinador, teve um certo momento que eu fui coordenador também, e sempre estudando muito, me qualificando em relação às licenças, fiz todas as licenças da CBF Academy, e sou um profissional, sou um trabalhador. Tô aí sempre buscando ajudar todos os clubes que eu passei, estudando muito e tentando ser, né, o melhor que eu posso aí para servir o clube que me dá a oportunidade, porque no futebol a gente sabe a instabilidade que é, mas a gente, enfim, escolheu isso pra gente, né? Legal. Tem muita diferença da categoria de base lá fora, daqui. Olha, existem algumas diferenças. Então, mas isso vai de país para país, né? Vamos lá. Em relação aos países desenvolvidos, tá? Aí eu vou falar de países que eu trabalhei e de outros que eu tenho colegas que eu dos quais eu não fui. Por exemplo, eu não trabalhei nos Estados Unidos, né? Mas conheço muita gente que trabalha lá. Não trabalhei na Inglaterra, mas acabei trabalhando com ingleses que me passaram como era o trabalho na Inglaterra. E também teve essa situação na Austrália. Então vamos considerar esses países desenvolvidos aí nesse rol dos desenvolvidos. A grande diferença para esses países desenvolvidos para o Brasil é que o futebol de base, para um atleta que quer vencer na vida, é diferente do Brasil para os outros países, porque no Brasil o jogador vê o futebol como prato de comida, né? É naquilo que ele se pendura e é aquilo que ele quer fazer da vida dele. Verdade. Num país desenvolvido, o futebol não fica em primeiro plano. O futebol ele vai ficar em segundo plano, ele vai estudar, vai fazer faculdade. E a sede do jogador é diferente, né? Então isso é uma grande diferença, aliás, que faz toda a diferença, né? Quando eu estive na China, eu vi que futebol é prato de comida na China também, então é muito igual em relação ao Brasil. Então isso foi uma situação que eu vi, pô, falei, na China é legal de trabalhar porque aqui é prato de comida, os caras querem vencer na vida por meio do futebol, então achei super interessante. É difícil você trabalhar com jogadores que aquilo ali não é a prioridade dele, aquilo ali é um complemento, é muito diferente, né? Também passei por uma situação, qual a diferença da categoria de base lá para fora? Os plantéis, né, os elencos dos jogadores, aqui no Brasil você tem elencos inchados, né? Você tem aí 40 jogadores na categoria de base, você tem outros jogadores né, você tem muitos jogadores, né? As minhas experiências lá fora, você tem elenco muito enxuto, você tem no máximo aí 20 atletas estourando, né? Então isso é uma grande diferença, faz uma diferença porque você diminui a concorrência interna dos jogadores, eles não têm essa disputa por vaga, eles sabem que ele vai jogar porque só tem eles mesmo. Então isso é uma coisa que é um pouco mais difícil de você administrar, né? Não tem sombra, né? Jogador que joga sem sombra não dá vida no campo, né? Então tem isso também. Isso foi uma das grandes diferenças entre base dos países desenvolvidos para cá, para o Brasil, né? Verdade. Tem um amigo meu que até fez uma entrevista, acho que em meados de maio, alguma coisa assim, bem quando a gente tava começando, e ele tá no Canadá, tá acho que Toronto, alguma coisa assim, e ele falou, cara, o futebol aqui é muito amador. Eu achei que ia chegar aqui
tudo profissional, né? Porque acho que ele tava na Argentina, alguma coisa assim. E foi pra lá e ele falou, cara, aqui é muito amador, então, tipo, eu jogo, eu treino agora de manhã e à tarde os caras falam assim, tarde não tem nada pra fazer. Ele é assim, pô, como assim? Não vou ter outro treino, alguma coisa assim, ou vou me esticar o treino. Não, não, aqui você pode procurar emprego. Procurar emprego? É, procurar emprego. Você joga aqui, treina com a gente, no dia do jogo tal, a gente vai fazer concentrar, vamos jogar normal. Mas no outro período, você fica com a sua esposa ou vai procurar emprego. Ele achou. Aí até fizeram uma pergunta para ele, pô, mas e aí, não tem futebol profissional? Pô, até tem, mas a maioria dos clubes são amadores por causa disso aí, entendeu? Então tem, tipo, dois clubes lá principais da cidade que são profissionais. O resto que joga campeonato é tudo amador. É isso aí que você falou. Tem isso, né? Tem não só no Canadá, mas você tem alguns países, por exemplo, eu não trabalhei, mas tenho amigos que estão nesses mercados. Tem alguns mercados, por exemplo, por exemplo, Oman, que é um mercado que não é um grande mercado, mas acontece isso. E dá para trabalhar lá, dá para viver. Conheço pessoas que participaram dos campeonatos lá. Ele vai trabalhar, ele vai para o treino de manhã e vai trabalhar à tarde, né? Então existe isso em alguns lugares, e é uma situação que você precisa aprender a conviver, né? Emirados Árabes é outro país que as crianças estudam, é desenvolvido e você, né? Não é a prioridade, né? Aqui o garoto que joga na base e é um garoto que está se despontando na base, ele não estuda, né? Ele vai para a escola, né? Ele tem que tirar as notas, ele tem que tirar as notas, tem assistente social lá, mas né, essa aqui, né, tem um clube ou outro que cobra, que fica em cima, mas a gente sabe como é que funciona, né? Eles vão para a escola, né, é jogador do clube tal, e aí tem todas as facilidades para ser jogador do clube tal. Nós estamos no Brasil, sem demagogia, é assim que acontece, né? Então, não é dada devida orientação. Eu acho que cada um aprende né, com a vida. Acho que tem jogadores. O lado bom dessa história. Eu tinha jogadores no Santos no Sub-13 que eu achava eles muito mais maduros que, por exemplo, meus jogadores na Austrália sendo Sub-20. Né? Aos 13 anos, 14 anos aqui no Brasil já apanharam mais do que um cara que apanhou né, com 19 anos lá. Então, isso é um ponto. Isso é legal, mas. O jogador que não vira jogador, né? Ele sofre. Ele sofre se ele não se prepara, se ele não estuda, se ele não tem uma base, né? Então é isso que a gente procura sempre conversar. Vai para a escola, faz o dever, entendeu? Não finge que está indo para a escola, né? Se prepara, porque uma hora a vida vai cobrar, né? Então acho que essa é a grande diferença do Brasil para os países lá de fora em termos disso, né? Na Tailândia, eles têm um futebol muito desenvolvido, apesar de ser um mercado que agora estão começando a falar. Quando eu fui, eu nem não tinha noção disso, também não era muito falado no Brasil, né? A gente tem um treinador lá brasileiro, foi técnico do Buriram, e hoje é técnico de um outro time, Montong, e foi técnico da seleção da Tailândia, né? O Alexandre Gama, né? Carioca do Rio de Janeiro lá, foi técnico do Fluminense. É um mercado absurdamente interessante para se trabalhar, e a base lá também é muito desenvolvida, né? Então, e também é prato de comida, né? É prioridade. Então são países que são interessantes aí de sempre estar antenado, porque apesar de não estar no topo da lista, aí é um mercado de trabalho. Legal. Assim, esses países que você trabalhou, outros países que você tem amigos, qual é assim que é o melhor assim para a gente que é profissional em educação física ir trabalhar? Se não tiver no Brasil, qual outro país que pode não pela língua, né? Que a galera pode, vamos para Portugal, porque é por causa da língua, mas outro país assim que é bom para trabalhar, o cara vai ter uma estrutura, vai ter uma assistência. Qual outro país que a galera pode pensar? Olha, assim, existem algumas questões assim, vamos lá. Eu vou falar dos países que eu passei. Eu tive uma experiência na África, ela foi curta. Eu fui para o Sudão. Você tem muito talento no Sudão, muito. Mas você tem muita pobreza e pouca estrutura. Aí você encontra muito talento
né? É prato de comida como aqui, passa muita necessidade, só que é um país de jogadores fortes, rápidos, né? Que precisam de organização tática, né? Mas são ágeis, têm uma destreza com a bola, uma relação com a bola muito boa, né? Então, essa foi a minha visão lá, então, mas não tinha estrutura, tá? Eu tive uma experiência no Cazaquistão, por exemplo, que os jogadores fisicamente eram excelentes, tecnicamente eles eram medianos, mas tinham uma disciplina absurda, muito bom para trabalhar. E um mercado também que, poxa, eu lembro que, poxa, já faz um tempinho já. Tinha treinador da primeira divisão no Cazaquistão, profissional, recebendo $30.000. Quer dizer, é um mercado, né? Quem souber falar russo vai se dar bem. Ou quem tiver uma entrada boa, vai se dar bem. Quer dizer, é um mercado que ninguém olha, mas está lá, né? Então, agora, você tem, por exemplo, vamos lá, Estados Unidos, você tem uma estrutura fenomenal, Austrália, você tem uma estrutura fenomenal, só que o teu material humano é um pouco inferior, né? Eu estou falando em base, tá? Até se fosse, né? Sim, sim. Vamos falar, não está no topo do ranking da FIFA. Eles têm muita estrutura, têm essas facilidades, né? Você vai em campo, não falta nada, não falta material, não falta nada. Só que a qualidade do jogo é inferior, né? Então tem os seus prós e contras de tudo isso, né? É muito bom. A grande diferença para nós treinadores é a comunicação com o jogador, né? Por mais que a gente fale em inglês com eles, falar a nossa língua, entendendo a nossa cultura, sabendo, é diferente, né? A essência, né? É diferente. Por mais que a gente tenha uma conversa no individual com cada jogador e peça e conversa, né? Até as preleções, as discussões do vestiário, quando esquenta, né? O vestiário, enfim, é diferente, né? Então, quando eu voltei de fora, eu falava assim, nossa, eu quero trabalhar no Brasil, justamente por esse motivo, né? Porque eu falei, não, preciso estar com gente da minha cultura, né? Então, eu falei, preciso de um período de novo no Brasil. E aí, disso, a gente tem outros problemas no Brasil, mas disso a gente aproveita muito e é muito bom trabalhar dessa forma. Legal. Bom, se tiver uma pergunta aqui do seu Durval. Aqui, você acha que com o talento dos meninos da base tem que ser lançado? Como é que é? Você pode repetir, por favor? Você acha que com o talento os meninos da base têm que ser lançados? Olha, eu acho, vamos lá. Preparados, ou estão preparados? Mandou de novo aqui outro cumprimento. Ou isso prejudica a fase de precoce? Então, aí é uma questão assim, né? Isso daí é bem polêmico, né? Você colocar um jogador que ainda não passou pelo seu processo de formação. A gente nota quando o jogador tem algo a mais, quando ele destoa, quando ele sai do normal, né? Quando ele está acima, quando ele está sobrando no campo, né? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo do qual eu vivi. Eu fui fazer um estágio no Santos em 2007. O Neymar, ele estava no Sub-17 nesse ano. O Sub-17 foi eliminado em outubro do Campeonato Paulista. Tinha Neymar, Giovani, eram timaços, mas foram eliminados. E aí o Neymar veio treinar no 20. Isso foi em 2007. Ele treinou em 2007, fizemos a Copa São Paulo em 2008. Né? Ele foi para o banco, não jogou. Ele só foi lançado no profissional, ele subiu aquele ano depois, mas não jogava. Ele só foi jogar no profissional em 2009, com o Wagner Mancini. Né? Então, era um cara que destoava de todo mundo, era um cara que fazia diferença, e mesmo assim, esperaram a hora certa de lançar. Quando você lança um jogador no profissional, tá? Aí eu estou te falando das coisas que eu observei. Eu nunca lancei nenhum garoto da base no profissional. Já estive dentro do processo, mas eu mesmo não fiz isso. Eu acho que tem que ser feito gradativo.
né? Você tem que colocar ele num jogo fácil, você tem que colocar ele num segundo tempo, você tem que ir lançando ele até para ele se preparar emocionalmente, e aí você vai colocando gradativamente esse jogador, né? Eu acho que tem alguns problemas em relação a isso, porque se você não faz isso da maneira correta, esse jogador vai no profissional, você coloca ele de titular num jogo difícil, ele não te responde, aí ele volta para o sub-20, né? Aí isso também, aí você desanima o jogador, a cabeça do jogador fica um trevo, isso tem que ser bem administrado, né? Então tem que tomar cuidado com relação a esses pontos. Então lançar um jogador tem que ter planejamento, né? O sub-20 é uma categoria que uma vez eu escutei um profissional falar, ele falava que era o cemitério, né, dos jogadores, era o sub-20, né? Chegavam no sub-20 e morriam, mas eu acho que tem, no sub-20 eu já não vejo dessa forma, eu acho que tem que ser feita uma transição correta. Essa transição tem que ser feita com cautela e tem que ser feita com muita calma, né, e com muita segurança, até porque, e também depende do clube que você vai fazer isso, né? Nos clubes maiores, é muito mais difícil de você fazer essa transição para o profissional. Em clubes menores é um pouco mais fácil, né? É um pouco mais fácil, tem menos pressão, tem menos torcida, enfim, tem uma série, o ambiente externo favorece você lançar esse jogador, né? Em clubes grandes é mais difícil, eles já querem jogadores mais rodados, né? Isso também vai depender de treinadores que gostam de lançar garotos e outros que gostam de trabalhar com jogadores mais tarimbados, mais experientes, né? Eu como treinador, acredito que deva haver uma mescla entre jogadores experientes, jogadores novos, jogadores que são carregadores de piano, aqueles que são novos têm que correr para todo mundo. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que tudo depende de um planejamento do clube também, né? O que o clube tem, qual é o orçamento do clube, qual é o planejamento do clube, qual que é o objetivo do clube, né? Tem muita coisa envolvida, não simplesmente assim, é precoce, não é? Tem muito mais coisa envolvida nisso do que simplesmente se é precoce ou não, né? Cada caso tem que ser avaliado com muito carinho, muita atenção, cada caso é um caso, né? Para que a gente possa... eu sempre tomo as decisões sempre pensando no grupo e também no próprio atleta, né? Num primeiro momento o atleta não tem nem experiência para avaliar a tua decisão, mas é assim que pelo menos eu pretendo pautar minhas decisões no futebol, né? Pensando sempre no jogador, né? Isso está acontecendo agora no Campeonato Brasileiro em si, né? A maioria dos clubes tem jogadores da base, né? São Paulo, acho que praticamente a base todinha do São Paulo é moleque, né? Cara que estão subindo agora. Isso aconteceu com o Brenner, né? Recentemente, que ele foi lançado e aí ele não foi muito bem com o técnico, que eu não lembro quem era o técnico, e do nada fala, vai lá jogar no sub-20. Mas eu já sou profissional. E aí ficou aquela briga dele ir, dele não ir, e acabaram emprestando ele, aí ele voltou. Então até o cara se firmar, agora que ele começou a fazer gol, começou a se firmar, mas tem esse altos e baixos, né, no jogador, e o cara deve ficar meio maluco, né? Sim, sim, sim. A gente tem que entender que o jogador tem sentimentos, que ele tem vontades, tem anseios, mas que a gente tem que também ter um serviço de RH, né, para a gente poder auxiliar na carreira desse garoto. E obviamente ele tem que responder, e a gente tem que saber o que ele pode dar também, não elevar a expectativa e não subestimá-lo também, né? Eu acho que jogadores que você tem que saber o momento, será que ele aguenta, né? Tem uma série de coisas, né? Desde o contato físico, né? Do nível de desgaste que esse jogador tem, né? Então eu tive jogadores que subiram, eu trabalhei em clube pequeno e trabalhei em clube grande. Eu tive jogadores que subiram e se mantiveram lá em cima. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nessa fase que eu estive no Santos como estagiário, tinham jogadores, por exemplo, que subiram para o profissional e não desceram. Rafael Goleiro subiu do sub-20 e foi campeão da Libertadores. Neymar subiu. Tinha um alemão, subiu também, mas também ficou no profissional, né, nessa época. Paulo Henrique Ganso fazia parte desse grupo também, subiu e ficou. Foram
Foram 9. Eu estou falando quais foram os destaques que ficaram por mais tempo. Foram 9 jogadores que ficaram. E tiveram outros, por exemplo, no Corinthians, o Arana. Pô, subir no Corinthians é difícil. Né? Numa época de Tite, de pós-mundial, Arana, lateral. Maicon, que agora está no Shakhtar Donetsk, também foi um jogador que conseguiu se manter lá em cima, muito regular, o Maicon. O Malcolm, que está agora jogando na Rússia, também foi outro, está no Zenit, também é um que se manteve no elenco profissional. Então foram atletas que conseguiram responder a uma demanda muito alta, né? E eu posso também, que eu já tive em clubes menores, que o jogador subia e não conseguia suportar aquilo, a carga emocional tem isso também, né? A carga emocional, a responsabilidade, né? Então, eu acho que para esses que não conseguem administrar a carga emocional, talvez, né? Eu falo mais das emoções, não fisicamente, né? Eu acho que o Sub-23 é um cursinho, né? Ele não passou na faculdade ainda, mas ele ainda tem um tempinho, sabe? Ele ainda tem um tempinho aí para ele usar de formação, né? Você tem o Sub-23 na Europa é muito utilizado nesse sentido, até pela formação. Muitos jogadores chegam no Sub-23 para maturar, para fazer esse cursinho aí para conseguirem profissional, né? Um exemplo agora que me vem à cabeça, o Casimiro, estava no Real Madrid B e depois virou o que virou, né? Veio de São Paulo, tudo, mas quando foi para lá, precisou fazer esse cursinho no Real Madrid B, para depois subir, né? Então, vai de jogador para jogador, ele precisa de um tempo. Cada jogador tem uma fase um momento específico, cada um tem a sua velocidade de amadurecimento, né, como profissional. Então, a gente tem que entender, isso é feeling, isso é dia a dia. Isso é dia a dia, né? Isso aí não está no livro, isso aí você não aprende em nenhuma licença, isso daí é com o dia a dia. Você vai adquirindo essa experiência para poder lançar. Não estou falando do que eu fiz novamente, estou falando das coisas que eu já observei, das comissões técnicas que eu participei, né, dos estágios que eu fiz, das pessoas que eu conheci, né? Então, acho que é nessa linha aí. E lá fora eles têm um pensamento bem diferente também, né? Que nem aconteceu com o Rodrigo aqui, que estava no Santos, né? Praticamente foi lá como estrela pro Real Madrid e do nada tava jogando no Candé, né? Tava jogando no outro time, né? Foi. O Zidane falou, pô, ele domina bem, faz coisas, não sei o que, aí do nada, cadê o cara? Aí o cara tava no time B, e aí Foi. começou a ser expulso, que aí o cara começa a falar, pô, eu vim pra jogar no time A, do nada eu tô no time B, às vezes tô no banco do cara que é bem pior que eu, então, tipo, ele não amadureceu muito aqui, né? Acho que foi isso, alguma coisa assim, porque chegar lá, que às vezes todo mundo falou, pô, ele chuta melhor que o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior também apanhou também, teve que ir pro time B. Né? Um Sim. jogador do Flamengo lá, o Renier também, agora tá no Borussia, também foi pra lá, então. Então eles veem de Sim. outro jeito, né? Vê que o cara, não, acho que não era isso que a gente queria, então vamos pra não mandar embora, né? Não tem como, vamos. Eles empurram pro outro time. Né? Eu acho que é super válido isso. Eu acho que é super válido. Super válido utilizar o Sub-23 para dar esse tempo do jogador se formar. Eu acho que tem que ter, é importante. Tem gente que pensa de um ponto de vista mais radical, que se não foi até o 20 não serve mais. Eu já penso diferente, eu acho que tem que ter. Tem poucos jogadores tem jogadores que precisam desse tempo. Verdade. Legal. Bom, vou responder umas perguntas aqui que o pessoal mandou aqui. O rapaz perguntou aqui, o planejamento de categoria, talvez você tenha conhecimento, sobre a seleção, também base, né? O planejamento de uma categoria de base da seleção é parecido com uma equipe de time normal? Eu imagino, eu imagino que não, nunca estive na seleção, mas imagino que porque a seleção, vamos lá, os campeonatos, eles não são campeonatos extensivos, né? Você não joga todo sábado. Você tem um campeonato que é um tiro curto, né? Um sul-americano, né? Um pan-americano, uma Olimpíada, né? Você tem um campeonato que ele vai durar 15 dias, um mês, né? Então você está concentrado, é diferente, né? O planejamento é outro.
É como o planejamento de uma Copa São Paulo. Duram 23 dias o campeonato, 25 dias, né? Então, você é outro planejamento, né? E outra, eu acho que é muito difícil também o planejamento na seleção, porque cada jogador vem de um planejamento específico do clube, né? Então, acho que isso dificulta o trabalho. No clube, você está todo dia com o jogador, né? Você tem a facilidade da seleção porque você está jogando com os melhores. Mas no clube, você está no dia a dia, você está no dia a dia, e esse acompanhamento, né? Eu sei que existe muita interação entre os profissionais da seleção brasileira e os clubes, né? Quando eu estava no Corinthians, os profissionais da seleção brasileira nos requisitavam para passar informações sobre os jogadores. Isso facilitou bastante naquela época para os profissionais da seleção planejarem o seu trabalho, né? Então, isso a gente fez em conjunto, ajudou, né? A gente fez a nossa parte dos jogadores que eram convocados, né, para a seleção. Legal. Essa foi a pergunta do João. Aqui a Marina ela perguntou como que se divide as categorias de futebol, sub-20, como que se divide? Então, Assim, a gente vamos sabe lá. que é por fora, sabe que é sub-20, sub-13, mas como é que faz? Então, vamos lá. As categorias são divididas sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, tá? E tem o sub-23, que já é uma categoria profissional, tá? Existem clubes, né? Eu lembro uma época, Internacional de Porto Alegre, ele trabalhava ano a ano, então ele tinha o sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, né? Cada categoria abrange 2 anos, né? Então tem clubes que só disputam a competição do ano, né, como sub-15, só competição sub-15. A gente está vendo agora no estado de São Paulo competições sub-14, sub-15, né? Tem alguns torneios que são sub-12, né? Ao invés de ser só o Campeonato Paulista sub-13, tem outros torneios sub-12. Isso depende bastante e cada clube trabalha de uma maneira, né? Mas os campeonatos, por exemplo, no estado de São Paulo é 11, 13, 15, 17 e 20, no estado de São Paulo, né? Então são feitos dessa forma. É assim que se estrutura a categoria de base nessa idade. Todas as categorias com 1 ano, exceto o sub-20, que são 3 anos dentro da mesma categoria. Aqui o Jonas ele perguntou quem ganhou o título, quem tem mais títulos na categoria de base dos clubes. Se você pensar em Copa São Paulo, Corinthians. Agora quantos? Não sei se são 10. Acho que são 10. Tá? Se for pensar em Copa São Paulo, Corinthians. Né? Mas assim, a briga está sempre entre os 4 grandes e uma vez ou outra um menor dá uma beliscada no título. Aí. No Olé Brasil, eu fiz parte de um projeto lá que foi campeão sub-17 paulista em 2009. Né? Então, o Olé Brasil foi campeão paulista, quer dizer, uma coisa assim que é difícil de acontecer. Né? Se você pegar os históricos aí, quem está sempre chegando é Red Bull, é Ponte Preta, tá sempre chegando aí junto com os grandes no final, né? Novo Horizontino também, né? Tem alguns clubes aí que estão sempre chegando todo ano em todas as categorias aí, né? Mas quem sempre belisca o título sempre são os times grandes, né? Na maioria dos anos, nos últimos anos aí, fazer uma pesquisinha para isso. Inclusive, a gente fez um Google Meet aí ao longo da quarentena, teve até um rapaz que apresentou isso daí. Ele tinha esses dados aí, ele tinha computado esses dados, mas agora não me vem a memória assim certinho. Entendi. Em falar em clubes da categoria de base, acabam tendo muita diferença, tipo um Santos jogando com o Novo Horizontino, tem muita diferença? Ou é como antigamente os times do interior eram mais fortes? Na categoria de base acaba acontecendo isso ou não? Cara, depende do projeto. O futebol está cada vez mais igual. Hoje não tem aniversário fácil.
Obviamente os clubes grandes estão um pouquinho na frente, justamente porque recebem mais jogadores, enquanto chega a 200 jogadores por ano num clube pequeno, chega a 2.000 num clube grande, né? Então, da quantidade você tira a qualidade. Então, existe essa diferença, né? Você tem profissionais, hoje com todos os profissionais aí buscando qualificação, você na minha visão, os profissionais estão trabalhando praticamente, são muito parecidos os trabalhos, né, os treinamentos. Então, houve um aumento, um ganho de infraestrutura, de maneira geral, eu acho que é melhor do que aquele antigamente, né? Vamos falar aí da década de 90, para não ir tão longe, tá? Acho que deu uma melhorada nesse sentido. Então, tá cada vez mais difícil. Quando você está assim, né? Aí eu vou te falar, quando você está num clube grande, quando você vai jogar contra um clube pequeno, aquele jogo é o jogo da vida do clube pequeno, né? Então, quem está no clube grande sempre vai pegar um adversário difícil, porque o cara vai dar tudo naquele jogo. Né? É diferente dois times pequenos se enfrentarem. É diferente, o estado emocional do jogador é outro. Né? Então, existe essa diferença, sim. Né? Existe diferença de infraestrutura do grande para o pequeno. De infraestrutura, né? Às vezes de alimentação, de suplementação, de transporte, de alojamento, enfim, uma série de coisas que você precisa contabilizar aí para a formação de um atleta. Existe grande diferença, sim. Né? Só que chega em campo é a vontade, né? É a vontade do jogador. Quem está com mais sede, né? Nós fizemos jogos em 2017, estava no Santos, o Juari tinha ido para a Coreia, eu peguei como interino, fiz um jogo contra o Nacional, que foi 1-0, né, nós ficamos com nós jogamos com o segundo time, que o primeiro foi para a Coreia. Nós jogamos com o segundo time, o nosso segundo time ganhou de 1-0 do Nacional, empatou 1-1 com o Jabaquara. Né? Então, por quê? Porque a gente ficou com o segundo time, tinha qualidade, mas assim, suado. Né? Tá cada vez mais difícil. Por que ficou muito igual? Na minha visão é o seguinte, né? O jogador antigamente jogava bola, entre aspas, 24 horas por dia. Né? E hoje em dia não tem mais isso, né? Ele só joga bola quando ele vai pro treino. Né? Não tem mais aquela bola de rua, pelo menos nos grandes centros, né? Nas cidades menores e nas periferias você ainda encontra um pouco mais disso. Né? Mas os jogadores que estão nos clubes, eles só treinam aquelas 2 horas, ou aquelas, né? Se treinam 2 períodos, vamos contabilizar aí, estourando 4 horas por dia, coisa cada vez menos se treina 2 períodos, né? Então, são poucas horas de contato com a bola, né? Antigamente a destreza do jogador era maior porque ele ficava o dia inteiro na bola. Hoje não se fica o dia inteiro, são poucos jogadores que ficam o dia inteiro com a bola. Né? Tem um jogador que foi meu no Santos, agora está no São Paulo, o Bernardo, esse moleque acordava com a bola e ia dormir com a bola. Sabe? E é um jogador que ele tava aqui em Santos, ele toda hora com bola. Os pais iam para a praia, ele levava a bola, os pais iam andar na praia, ele ia correndo com a bola a praia inteira. Era um moleque acordado. Assim, hoje em dia é difícil você ver isso. Né? É difícil você ver isso. E ele é muito habilidoso. Se tornou um jogador muito habilidoso. Jogadores, o clube em si já virou uma empresa, né? E os jogadores, os seus colaboradores, mas você vê aí, né? Os jogadores profissionais jogando, não tem mais aquela qualidade que a gente via, tipo, 1990, assim, muito craque, cada time tinha um craque. Agora é difícil tu conseguir ver o jogo inteiro, né? Porque ou tu dorme ou tu fica com raiva, né? Porque cada jogador cara, tem muita coisa. A gente também, nos dias atuais, aí eu vou te falar, eu acho que nos dias atuais a gente tem que entender esse contexto, saber quais são as dificuldades de hoje e se adaptar. Se adaptar ao material humano que nós temos hoje em dia. A gente não vê coisas que a gente via antigamente, mas nem por isso o futebol deixou, assim, tem jogo que é ruim? Tem jogo que é ruim, mas tem jogos que você vê bola no pé, boas construções de jogo, tem times aí no campeonato Série B, Série C que eu assisto, Série A, que tem boas construções, né? Eu acho que não é porque é quarta divisão do Campeonato Paulista que eu não pego um bom jogo. Às vezes você vê bom jogo, tem gente querendo fazer futebol de verdade, querendo fazer um futebol sério. Você encontra. A gente não pode generalizar em nenhuma divisão, em nenhum país.
né? Obviamente, pô, tá cada vez mais difícil da gente ver um Romário, um Ronaldo, pô, lógico que tá. Tá cada vez mais difícil você ver um Rivaldo, né? Achar um camisa 10, achar um batedor de falta, tá. Mas isso daí também é o que acontece. A linha de treinamento, ela mudou, né? As coisas. Eu sou da opinião que não tem metodologia velha e não tem metodologia nova. Sou da opinião que o repertório de um treinador, a metodologia de um treinador, ela deve se encaixar às necessidades de um atleta, né? A necessidade de um grupo. Então, não tem treino para o treinador, o treino é para o jogador. Então, eu penso dessa forma, e a gente precisa. Eu sou da linha que eu acho que a gente ainda tem que continuar formando bons batedores de falta, temos que continuar formando bons jogadores que tenham bons fundamentos, né, que sejam entendedores do jogo, que saibam ler o jogo, né, e que façam a diferença num contra um, acho que é fundamental, né. Existem algumas culturas ainda do nosso país que ainda são, é difícil da gente tirar, é cultural do país, isso tem em todo lugar, né. Vou dar um exemplo, jogar com sobra, né, numa linha defensiva, jogar com sobra, né. Aqui é difícil você falar para o cara marcar individual, mano a mano, e não tem sobra, né? Então, isso são culturas, né? Mas aí você vê as principais ligas europeias, todo mundo jogando sem sobra, né? Então, né, o Brasil é um país formador, é um país exportador, né? Então, a gente não... Né, a gente forma para os outros, né? Então, a gente tem que formar jogadores que jogam sem sobra, né? Mas aí existe uma outra situação também, né? Todo mundo quer jogar com segurança, porque a instabilidade também do treinador é muito grande. Se perde 3, está fora. E aí quer jogar com segurança. Tem tudo isso, né? Que de certa forma, podem amedrontar os treinadores, né? Que não optam por isso, né? Eu acho que a gente tem... Eu sou da opinião que a gente tem que fazer bons resultados, mas eu sou da opinião que nós temos que formar jogadores para jogar cada vez jogos mais competitivos. O Flamengo e o Santos, no ano passado, jogavam diferente do resto, né? E fizeram primeiro e segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Porque tinha um futebol diferente, uma cultura diferente, né? Nós, como treinadores brasileiros, precisamos nos adaptar para preparar um material humano melhor, não para a nossa seleção em primeiro, né? E, naturalmente, eles vão para os clubes aí na Europa, se eles tiverem o perfil de cada instituição lá fora. Verdade. Bom, a gente já está chegando no nosso final. Tivemos 3 perguntas, mais ou menos, um comentário. O seu Durval, ele perguntou essa aqui: o que você acha dos campeonatos ou dos jogos antes dos jogos dos profissionais? Tipo, a categoria de base de jogar antes, que antigamente tinha, né? Agora aparece as meninas que jogam, né? Vou te falar, eu acho legal, e a gente não vê mais isso. Eu acho legal, porque o atleta ele tem que saber se acostumar a jogar com torcida, né? Jogar de estádio vazio é uma coisa, jogar de estádio cheio é outra, e a preliminar ajuda nisso. Eu acho que é importante, falta. Isso você está trabalhando o emocional do jogador, é importante. Isso é uma coisa que deveria voltar. Eu gostaria que voltasse isso, sim. Legal. Bom, a gente vai já encerrar. Vamos ficar devendo aqui umas perguntas, mas o Instagram ele derruba a gente aqui se a gente demorar muito. Queria agradecer aí a participação. Eu queria agradecer aí algumas pessoas que entraram, né? O Nenê, que a gente trabalha junto, né? Jogou com o Pelé e é um cara que está me ensinando demais, é um cara que tem um discernimento para o jogo. Né? Trabalhei no Sub-13 no Santos, ele estava no 15, a gente estava junto, mas não estava, e agora a gente está mais próximo, é um cara que eu estou aprendendo muito. O presidente da Jacuipense entrou aí também, entrou na live, né, o Felipe, fiquei contente que ele entrou, um cara que, né, a gente teve um momento legal lá na Bahia também, né, tiveram alguns jogadores aí que entraram rapidinho aí também, foi legal ter visto eles aqui também,
E futebol é isso, a gente se estressa, mas a gente faz boas amizades também. Pelo menos tem sido assim nos lugares que eu passei. A gente briga bastante, mas faz bons amigos também. Tá certo. O Nenê, a gente fez duas histórias com ele aí, falou da vida dele todinha, tanto aqui no Brasil como lá fora, a lesão dele foi bem legal. E é isso aí. Foi poucos deles, assim, dos jogadores que abraçou a ideia acabou fazendo até duas partes. Foi legal. Eu gosto muito de trabalhar com ele, como gostei de trabalhar com o João Paulo e com o Juari, porque o que eles têm para dar eu não tenho, né? Eu não joguei, né? Então, eles têm os atalhos, né? Eles têm as experiências, então eu procuro né, sugar todas as informações, né? O feeling deles, né? Tem coisas que a gente precisa saber o que a gente não tem, né? A gente se complementa, né? A gente é uma comissão técnica lá hoje que cada um dá o que tem, né? Então, isso está sendo bem legal, não é demagogia estar na portuguesa não, é uma coisa que a gente tem, isso aí é sincera do fundo do coração, e de fato acontece, né? Ele brinca comigo, né, que pela maneira de se comunicar, né, que a gente tira muito sarro, mas também tem horas que a gente é bem incisivo, porque futebol não tem, por favor, dá licença, né? Por obséquio, a gente precisa falar o que é verdade, porque senão não é futebol, né, ninguém se escolhe dentro de campo, mas é importante esse mix das gerações, é importante. Está sendo muito proveitoso para mim, estou gostando muito nisso. Uma oportunidade que, quando eu cheguei na portuguesa, o Nenê chegou 15 dias depois, né, e foi super legal, está sendo muito bom. Tá certo. Bom, galera, queria agradecer a todos que estiveram aí. Vi muita gente conhecida, né? Que o seu Nenê. O seu Durval é meu pai. Mandou um recado para você aí. É que não pode Legal. falar, né? E queria agradecer por você ter aceitado nosso convite. A gente pode fazer outras lives, outras entrevistas aqui, que a galera sempre pede. Mano, eu fico tentando mudar os temas para não ficar pondo muito futebol, porque tem muito amigo de futebol aí. Então, mas aí se a gente pode fazer outras lives. Esse vídeo vai lá para o YouTube, para o nosso canal da PPC, da Personal Psicocare. Queria agradecer a Vida Azul aí, que é o nosso patrocinador, Marcelo Nutri também, e o Rei das Estampas, né, que é o que patrocina aí o canal também. Então fica esse nosso convite, a gente vai se falando pelo WhatsApp, e esse link a gente vai subir lá para o YouTube, logo logo eu te falo que tá lá ao vivo, para a galera que não viu, a tua família, poder ver lá, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu, Diogo, pelo teu convite. Foi um prazer aí a gente poder bater esse papo. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.